Bom dia, tudo bem com você? Vem cá, você conhece alguém que se alimenta mal, que vai pra balada direto, bebe, não pratica atividade física e tá lá intacto, magrinho, seco, barriga tanquinho? Conhece? Ou você, se você for como eu pelo menos, que se comer um pãozinho francês a mais de manhã, já começa a se sentir mal, inchadão, atrapalha a dieta, até que chega a ganhar alguns quilinhos. Pois é, isso acontece, pelo menos em partes, é por causa da genética. Todo mundo, quando é concebido, quando o óvulo fecunda, ou melhor, o espermatozoide fecunda o óvulo, já tem algumas predisposições genéticas, já tem algumas condições, algumas características que são pré-estabelecidas geneticamente. E não tem nada que a gente faça no mundo que possa mudar isso. O que foi pré-estabelecido geneticamente no momento da sua geração, da fecundação do óvulo, já está lá e a gente não consegue mudar. Aí eu tenho duas notícias para você, uma ruim e uma boa. A notícia ruim, como eu falei para você, é que o que é genético não dá para mudar. O que foi pré-determinado geneticamente, a gente não consegue mudar. Não importa o que a gente faça, não importa o ambiente que a gente viva, a genética ela não vai mudar. A boa notícia eu vou te dar daqui a pouco, porque antes de falar da boa notícia, eu quero te lembrar que todo esse conteúdo que eu estou passando aqui, toda essa informação que eu estou passando para você, ela não saiu da minha cabeça, ela não foi adquirida através de conversa de boteco, não foi em artigo da internet que eu li. Toda a informação que eu estou passando aqui para você, ela é cientificamente qualificada e eu retirei a partir de uma revisão bibliográfica de literatura científica, beleza? Então tudo que eu falar aqui tem embasamento científico e não importa por onde você esteja assistindo esse vídeo, em algum lugar aí vai ter o link para os artigos científicos de onde eu tirei essa informação, ou pelo menos o código, o DOI, o DOI, para você buscar essa informação na internet, se aprofundar se você quiser saber um pouco mais. Beleza? E ainda, antes de falar da boa notícia, eu preciso te explicar duas coisas. Na verdade, uma coisa só, que é um pouco sobre as características que nos geram, as características que formam uma pessoa, ou o conjunto de características que fazem a gente ser o que a gente é. Eu estou chamando de característica aqui, é tudo aquilo que está relacionado à nossa vida. Então, por exemplo, cor de pele, cor de olho, altura, peso, se você é uma pessoa preguiçosa, se você é uma pessoa mais ativa, se você tem facilidade ou tem aptidão para atividades físicas ou aptidão para atividades intelectuais, se você desempenha melhor de manhã ou de madrugada, horário que você gosta de dormir, se você tem predisposição a desenvolver doença, predisposição a ganhar peso, tudo isso e muitas outras características, elas podem ser divididas em dois tipos de características. As características simples e as características complexas. As características simples são aquelas características que são controladas por um ou poucos genes. E essas características, por elas serem controladas por poucos genes ou por um gene só, elas sofrem pouca influência do ambiente. Vou dar um exemplo, ó. Cor de olho e cor de pele são características controladas por poucos genes. Isso quer dizer que, no momento da sua concepção, lá como eu falei para você, quando o espermatozoide fecundou o óvulo, você já tinha pré-determinado essas duas características. Geneticamente pré-determinado se você teria cor de olho mais claro, cor de olho mais escuro, ou cor de pele mais clara, ou cor de pele mais escura. Tudo isso já estava pré-determinado no momento da sua concepção e nada do que você fizesse na sua vida ia mudar essa característica, ia mudar essas duas características. A cor da sua pele e a cor do seu olho. Já foi pré-determinado geneticamente e nada que você fizesse
ia mudar isso. No entanto, a maioria das características, principalmente aquelas características que a gente conversa aqui nesse canal, são características complexas. São características controladas por vários genes. E por isso, por elas serem controladas por vários genes, são características que sofrem grande influência do ambiente. Ou seja, quando você é concebido, você já tem as características já pré-determinadas geneticamente. Mas o meio que você vive pode influenciar na geração daquela característica final. Olha aqui um exemplo fácil de entender. Altura. Quando você foi concebido, a sua altura, pelo menos uma faixa de altura, já estava pré-determinada geneticamente. Ou seja, você teria ali, vamos supor, no mínimo 1,65 m de altura e no máximo 1,75 m de altura. Geneticamente, você já estava fadado a estar dentro dessa faixa aí. O que determinou, ou que vai determinar a altura que você tenha quando adulto, é o ambiente que você vive. Então, isso significa que as coisas que você come, o quanto você faz de atividade física, se você teve alguma doença durante a infância, o poder aquisitivo dos seus pais, o país em que você vive, o clima do lugar onde você vive, tudo isso são características do meio que modulam, pelo menos em parte, a ativação dos seus genes e, portanto, a sua genética. Então, se você vai ter entre 1,65 e 1,75 de altura, em que faixa você vai estar ali? Vamos supor que você tenha 1,70, você tem 1,70 de altura agora quando adulto. Isso foi determinado através da sua genética, pré-determinado lá no momento da sua concepção, e isso você não consegue mudar, mas o ambiente que você viveu contribuiu muito para que você tivesse essa altura de 1,70, beleza? Então as características complexas são aquelas controladas por vários genes e, portanto, sofrem grande influência do ambiente. E aí, eu falei tudo isso para você, porque para te dar a boa notícia é que todas as características, como eu falei, as que a gente quer trabalhar aqui para ter mais saúde de um modo geral, seja emagrecendo, fazendo uma atividade física, meditando, não importa o que seja, essas características todas são características complexas, controladas por vários genes que você não consegue mudar, mas tem uma grande influência do ambiente, que é o que a gente consegue controlar. Então, se a gente sabe, tem o conhecimento, o autoconhecimento sobre a nossa genética, as nossas predisposições genéticas, ou pelo menos acha que tem esse conhecimento sobre as nossas predisposições genéticas, a gente pode modular o nosso ambiente para que a gente tenha a melhor interação possível entre a genética e o ambiente, de tal maneira que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então, para tangibilizar melhor, se o nosso objetivo aqui é manter o peso, que é uma característica que eu falo bastante, é manter o peso, nós temos que, pelo menos em partes, entender a nossa genética, ter o autoconhecimento sobre o nosso corpo para que a gente possa modular o nosso ambiente ao nosso redor, controlar o nosso ambiente ao nosso redor, para que a gente consiga alcançar nosso objetivo, que é manter o peso. Então, se você tem predisposição genética a metabolizar mal carboidrato, você vai ter que ter uma dieta, talvez, baseada menos em carboidrato, talvez um pouco mais de gordura do que a média da população. Porque você é uma pessoa diferente de todas as outras, cada pessoa é única. Não existem duas pessoas idênticas no planeta. Cada pessoa tem a sua individualidade, suas necessidades especiais. E se você considera essa informação, se você considera a sua individualidade, se você considera, portanto, a informação genética, a sua informação genética, você pode modular o ambiente para que você alcance seus objetivos de uma maneira mais eficiente. Então, no final das contas, duas coisas muito importantes: que a gente conheça o nosso corpo, que a gente conheça as nossas predisposições genéticas e que a gente crie um ambiente que favoreça a nossa vida de tal maneira que a gente alcance os nossos objetivos, beleza? Agora, como você vai conhecer
as suas predisposições genéticas. Existe uma maneira, eu não vou falar nesse vídeo, vou deixar no ar. Se você quiser saber como você pode conhecer melhor as suas predisposições genéticas, deixa um recado aí para mim e pergunta que eu mando uma mensagem, eu faço um outro vídeo falando só sobre isso. Quais são as ferramentas que você pode usar, que estão à sua disposição, para que você tenha conhecimento sobre a sua genética e dessa maneira você consiga modular o seu ambiente para que a interação genética-ambiente seja favorável a você alcançar os seus objetivos. Beleza? Essa foi a nossa conversa da caminhada do conhecimento, que nome brega. Essa foi a nossa conversa sobre a caminhada na caminhada de hoje. E se você gostou dessa informação, não esquece de dar um joinha, se inscreva no canal, beleza? Valeu, a gente se vê em breve. Um grande abraço!